Gente, estou voltando e nesse bloco nós vamos até a Itália, nós vamos até Canelli visitar a Gantia. Antes disso, eu quero apresentar aqui umas coisas bacanas para vocês. Eu tenho aqui, olha, um vinho tinto, um tinto aqui da Serra Catarinense, das altitudes. Um vinho produzido em Campo Belo do Sul, a 950 metros de altitude com relação ao nível do mar. Esse é um Abreu Garcia Cabernet Merlot da safra 2010. Um vinho que é um corte tipicamente bordalês, passou 12 meses em barricas novas de carvalho francês, portanto, tem aí a estrutura da Cabernet Sauvignon, tem o aveludado da Merlot e tem o amaciamento na barrica, o envelhecimento na barrica que ganha novos aromas. Abreu Garcia, uma vinícola de altitude, sempre inovando, sempre com produtos bacanas. Esse Cabernet Merlot já foi um vinho de estreia. A gente nota aqui um aroma típico, clássico da Cabernet da Merlot, com envelhecimento em barrica, notas de frutas negras, notas de pimenta, alguma coisa de baunilha, uma especiaria. A boca com boa intensidade, uma acidez gostosa, um tanino macio, redondo, um vinho que realmente mostra que vem de uma região nova, mas muito promissora, já mostrando os seus frutos. Abreu Garcia é comercializada pelas boas casas do ramo, também tem ali uma loja no centro da cidade, você vê o endereço aqui, pode ir lá comprar os vinhos, ali acontecem algumas refeições harmonizadas, tem umas aulas de vinho, vale a pena você dar uma passada ali, conhecer o espaço, conhecer o showroom, conhecer ali tudo aquilo que eles podem oferecer. Cabernet Merlot é um vinho, tem espumantes, tem vinhos brancos de Sauvignon e Chardonnay, tem Pinot Noir, ou seja, vale a pena conhecer a linha. Eu vou combinar esse vinho com um preparo que eu fiz aqui. Você viu preparando isso aqui? Eu preparei um sanduíche do mercado de São Paulo. Sanduíche feito com mortadela Cerati. Esse é um clássico do mercado de São Paulo. Muito bem recheado. Aqui eu botei 150 gramas de mortadela. Se você usar um pão maior, coloca até 200 gramas de mortadela. Meio mal arrumada assim, corta, dá esse efeito bonito que você vê aqui. Cerati, uma empresa de altíssima qualidade no Brasil, produz só fiambres de qualidade. A mortadela Cerati é sem dúvida a mais conhecida e a mais saborosa do Brasil. A mortadela é o estilo das mortadelas de Bolonha, das italianas, muito bem condimentada, perfumada, você sente o cheiro, não tem como resistir. Num pãozinho desse é fantástico. A Cerati também não tem só mortadela, tem outros fiambres, tem presuntos importados, tem aí salsichão, tem uma série de coisas com frango, pastrame. Vale a pena conhecer essa linha. Cerati chega aqui a Santa Catarina e é comercializada nas boas casas do ramo. Botei esse sanduíche ontem no pão da Lombardo, pão italiano. Aqui um pãozinho francês, um clássico da Lombardo. Lombardo fez fama com seu pãozinho francês. Apesar do nome pão italiano, na verdade o grande volume se faz com pãozinho francês. Crocante, quentinho, com a textura gostosa, pode ficar para o dia seguinte, está macio, pode ficar até para outro dia, você consegue um pão macio. Pode comprar ele pré-assado, terminar lá no seu forno, ou seja, dá para você fazer muita coisa com esse pãozinho que fez o nome da casa. São 22 anos de estrada, 22 anos em Florianópolis, produzindo o que há de melhor em pão, em qualidade, doces muito caseiros, bolos caseiros, tem uma fiambreria ali muito bacana, você encontra a Cerati ali também, vale a pena passar na Lombardo e conhecer essa diversidade. Então vamos comigo à Itália, vamos até ali Canelli, na província de Asti, visitar a Gantia. Como disse, foi ali que nasceu o espumante italiano, você vai ver as instalações, vai ver que bela cantina, vai ser bem bacana essa visita. Enquanto você viaja comigo ali, ó, eu vou fazendo essa harmonização desse vinho com esse sanduíche, que é perfeito, vai combinar muito bem. Vamos para a Itália enquanto eu faço aqui uma prova, vamos lá. A viagem até Canelli nos presenteou com belas paisagens. No caminho, propriedades rurais, colinas e vinhedos. Já na província de Asti, começamos a ver os vinhedos de Moscatel, a uva que produz o grande espumante local. O Asti espumante é doce e muito aromático. Ele leva para o vinho perfumes típicos do campo, como notas de frutas exóticas e aromas florais. Um jardim dentro da garrafa. Em Canelli, conhecemos uma paisagem urbana suave, com agradável clima interiorano. No final de uma avenida, no alto de uma colina, se viu o castelo onde vive a família Gantia. A Gantia é uma grande empresa produtora de espumantes no Piemonte. Uma imensa garrafa na porta da vinícola informa que ali nasceu o primeiro espumante italiano. Ele foi produzido por Carlo Gantia em meados do século XIX. Gantia viajou para a região de Champagne, na França, aprendeu o processo de produção do vinho espumante e, numa atitude pioneira, levou a fórmula para o seu Piemonte.
Foi nesse local que, em 1850, Carlo Gantia produziu o primeiro espumante italiano. Também foi aqui que ele adaptou o método às uvas moscatéis e passou a produzir o espumante doce de moscatel ou espumante Asti. A Gantia produz 30 milhões de garrafas de espumantes por ano e manda boa parte disso para o mundo. Aqui, diferentemente do que acontece em outras partes do mundo, os espumantes de moscatel têm duas fermentações. No Brasil, os espumantes de moscatel são feitos com uma única fermentação, em grandes tanques chamados autoclaves, a partir do suco de uvas. Na Gantia, o mosto sofre duas fermentações, como o champanhe. A primeira para produzir o vinho base e a segunda para gerar o perlage, as festivas borbulhas. A segunda fermentação pode acontecer em autoclaves ou nas garrafas. Na Gantia, antes da produção de espumantes, as uvas moscato já eram utilizadas para produzir vermute. Depois de 15 anos de experimentos, Carlo Gantia conseguiu chegar ao processo definitivo da produção de espumantes com as uvas moscato. Em 1865, chegava ao mercado italiano o primeiro moscato champanhe, nome inicial dado ao vinho. Depois, o nome mudou para Moscato Espumante. Asti Espumante, o último, veio em seguida e permanece até hoje. Ele é uma denominação de origem controlada e garantida, um vinho do topo da vitivinicultura italiana. A Gantia faz questão de manter viva a sua história. Dentro da vinícola a gente pode ver uma série de fotografias, equipamentos antigos, inclusive ilustrações mostrando como era a produção antigamente. Um belo filme foi feito pela empresa resgatando fotografias e imagens de época. Na vinícola há equipamentos antigos num pequeno museu. Há também fotos, cartazes, instrumentos, garrafas, muita coisa. O filme que passa nesse museu interno mostra cenas da produção dos espumantes no passado. O remoer, girando as garrafas de espumante para conduzir as borras ao gargalo, a participação ativa das mulheres no trabalho, carregando caixas e colocando as rolhas na garrafa, e o degorgement, a retirada dos resíduos da segunda fermentação, feito apenas por um homem. No final, o espumante Gantia borbulha numa taça Maria Antonieta. Na saída da vinícola, uma caminhada pela escuridão da Cave Lunga, ou Cave Longa, que ao longo de mais de um século e meio abriga as garrafas dos espumantes da histórica vinícola Gantia. Gente, que viagem gostosa! Lugarzinho, cidadezinha gostosa, bacana. Eles têm uma linha muito grande, vocês viram, não é só espumante Asti de moscatel. Eles fazem de Pinot, eles fazem clássico de Chardonnay e Pinot, tem ali uma grande variedade, também fazem vermute, ou seja, uma casa muito famosa, uma casa que hoje vende espumante para toda a Itália e também para o mundo. Portanto, fica aí essa viagem para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui com o espumante nacional, eu estou aqui com Guatambu, Poesia do Pampa, método Charmat. Um espumante feito ali na Campanha Gaúcha, em Dom Pedrito, feito numa cantina nova, moderna, uma cantina autossustentável, construída com material de demolição. Um espumante feito com uvas Chardonnay e Sauvignon Blanc, portanto um espumante fresco. Eu estou muito surpreso com ele, eu já comecei a provar aqui. O nariz está muito gostoso, o nariz tem a fruta, tem uma boa acidez, aqui a gente nota uma fruta muito fresca, mas já tem uma nota evolutiva, tem um toque amendoado aqui, uma coisa lembrando até brioche. Estou muito impressionado mesmo. A boca, olha, gostosa, está com uma intensidade muito interessante, um espumante maduro, um espumante bem maduro, gostoso, portanto, um espumante feito pelo método Charmat, mas com características superiores, com características muito bacanas, que lembram até um vinho feito pelo método Champenoise. Guatambu produz não só espumantes, mas tem também vinhos de Cabernet Sauvignon, tem um Taná muito gostoso, tem Merlot, tem vinho de corte. Vale a pena conhecer esses vinhos trazidos aqui a Santa Catarina pelas boas casas do ramo. Bom, então eu vou fazer o meu segundo doce, que é o meu Zabaione. Muito simples, meus ovos estão aqui, vou separar as gemas das claras, só gemas, açúcar, um toque de vinho espumante de moscatel para dar um perfume bacana e você vai ver o resultado. Vou usar como ingrediente surpresa, não é surpresa, vou usar um pouco de chocolate que você pode usar na sua Páscoa. Acompanha comigo, prepara, muito gostoso. Volto já à mesa para apresentar 2 espumantes Asti italianos para vocês. Vamos trabalhar aqui, vamos lá, até já. Para fazer o Zabaione, você vai precisar de 8 gemas, 150 gramas de açúcar e 100 ml de Asti espumante. Cubra o fundo de uma panela pequena com água e deixe levantar fervura. Coloque as gemas, o açúcar e o vinho numa bowl de inox. Bata até começar a clarear e espessar. Leve a bowl para a panela e comece a bater. Cuide para que a água não encoste no fundo da bowl.
Bata sem parar até o creme começar a ganhar volume, clarear e engrossar. O ideal é que a temperatura chegue a 60 a 65 graus para esterilizar completamente o ovo e você poder comer tranquilamente. Assim que estiver espesso, retire do fogo. Em pequenas tigelinhas, coloque pedaços do chocolate com morango. Cubra esse chocolate com o zabaione. Decore com chocolate, deixe esfriar, leve um pouco à geladeira e sirva.